Olá, estudante! Seja bem-vindo de volta! Estamos continuando a nossa aula para o primeiro ano do novo ensino médio. Esta é uma aula interdisciplinar. Estamos implementando o currículo referência de Minas Gerais. Eu sou a professora Suzana Apolinário e conosco está a intérprete Aline. É uma aula interdisciplinar. Comigo hoje está o professor Leonardo Medeiros, professor de Química aqui no Se Liga na Educação. Lembrando que essa aula é uma continuidade. Nós tivemos uma aula anterior e se você, por acaso, não assistiu à aula anterior, você pode acessá-la no site Se Liga na Educação ou no canal YouTube da Rede Minas. Então vamos começar. O tema da aula é Outros Gigantes das Ciências, uma aula para o primeiro ano do novo ensino médio. E a justificativa para essa aula é que agora, no segundo bimestre, os alunos do primeiro ano, de acordo com o plano de curso anual da Secretaria de Estado de Educação, estão aprendendo as leis de Newton, leis de Kepler, lei da gravitação universal, que foram abordados na aula anterior. Nós falamos sobre os gigantes de Newton. Então agora a nossa proposta é trazer outros gigantes da ciência, ou seja, outros cientistas que contribuíram para o desenvolvimento da ciência. A competência em foco nessa aula é a competência específica 2 para as ciências da natureza. A habilidade 201X, uma habilidade que foi adaptada para a nossa realidade aqui de Minas Gerais. Competências socioemocionais, imaginação criativa, empatia e a curiosidade para aprender. Bom, e nesta aula nós vamos fazer uma abordagem dos trabalhos significativos para a ciência que foram desenvolvidos por outros grandes cientistas, tanto nas áreas da química e da física. Na aula anterior, nós vimos os trabalhos científicos de três gigantes da ciência, sobre os quais Isaac Newton se apoiou para desenvolver a lei da gravitação universal. Foram eles Galileu Galilei, Johannes Kepler e René Descartes. Então, na aula anterior, eu contei um pouco da história que se passou por trás do desenvolvimento da lei da gravitação universal por Isaac Newton no século XVII. Ok, então vamos lá. Lei da gravitação universal. Então, nós temos duas massas, massa M1, massa M2, por exemplo, separadas por uma distância r. Essas massas, então, elas atraem-se mutuamente com forças iguais. Então, a força que a massa 1 exerce na massa 2 é igual à força que a massa 2 exerce na massa 1. Aqui, então, vai obedecer a terceira lei de Newton, ação e reação. O módulo dessas forças são iguais, independente aqui das massas dos corpos. Essa força gravitacional, ela pode ser calculada por meio desta equação. Massa 1 vezes massa 2 vezes a constante de gravitação universal dividido pelo quadrado da distância entre as massas. E lembrando que este é o valor da constante de gravitação universal que foi introduzida nesta equação. Temos aí, então,
a lei da gravitação universal desenvolvida por Newton. Massas atraem-se mutuamente, independente do valor das massas. Mesmo massas pequenas criam um campo gravitacional em torno de si. Por exemplo, meu corpo, uma massa, vai criar um campo gravitacional aqui em volta e vai atrair as outras massas que estão próximos de mim. Porém, a minha massa é muito pequena, então essa ação gravitacional é insignificante. Somente massas gigantescas, como as massas dos planetas, as massas das estrelas, conseguem criar essa ação mais significativa. Bom, mas nós teremos então outros gigantes da ciência que nós vamos contar sobre os trabalhos deles. Albert Einstein, físico alemão, ele desenvolveu a teoria da relatividade, teoria geral da relatividade, teoria restrita da relatividade. Mas o interessante é que, a partir da teoria geral da relatividade, o conceito de gravitação foi modificado. Agora, de acordo com essa teoria, massas deformam a geometria do espaço-tempo. Espaço-tempo foi um conceito que também surgiu na teoria da relatividade restrita. Bom, então para Einstein, e de acordo com a sua teoria geral da relatividade, o que causa o efeito da gravitação é a deformação que essas massas causam no tecido do espaço-tempo. Professor Leonardo, que é professor de Química aqui no Se Liga. Então, professor, Albert Einstein foi vencedor de prêmio Nobel. E por qual trabalho? Bom, pessoal, ele ganhou, foi laureado, como diz, né, com esse prêmio, pelo trabalho sobre o efeito fotoelétrico. E o Brasil teve uma grande contribuição nos trabalhos dele, né? Porque foi aqui no Brasil, no Ceará, que ele pôde comprovar visualmente, durante um eclipse solar, o que era possível de se imaginar a curvatura desse espaço-tempo, tá? Então, nós tivemos essa bela contribuição aqui com o trabalho de Einstein e tivemos outras contribuições também, importantes, hein? Na né, cidade professora? de Sobral, Sim. no Ceará. Uma gigante na ciência, Marie Curie, também vencedora de 2 prêmios, um de física e outro de química. Foi a primeira pessoa a conseguir vencer esses 2 prêmios. E então, professor, o que você tem a nos contar? Bom, pessoal, quando nós estudamos histórias da ciência, nós precisamos ter um olhar bem crítico, né? Porque o cientista, ele não é um ser que está isento das emoções, isento do ambiente social que ele está inserido, não é? E eu falo isso porque, da Marie Curie, eu que sou fã de carteirinha, acho ela talvez a mulher mais inteligente que já passou pela face da Terra, a gente não vai encontrar, talvez muito difícil, você encontrar uma foto dela sorrindo, tá? Ela ganhou o prêmio Nobel em 2 áreas distintas, né? E na família dela foram 5 no totais. Para você ter uma ideia, somando todas as universidades brasileiras, infelizmente nós não chegamos nem perto disso, né? Nem perto. Ela também, nos seus trabalhos, que estavam envolvendo o estudo da radioatividade, ela literalmente deu a vida por isso. Ela passava horas e horas com o Pierre, que era seu marido, lá purificando minérios, aquele minério que emitia uma radiação que ninguém sabia o que era direito, né? Que deixava uma impressão na chapa fotográfica. E aí, com os estudos dela, perceberam que sim, era uma radioatividade dos elementos. Hoje nós chamamos de radioatividade, mas na época não se conhecia, né? Ela veio a falecer aos 66 anos com anemia.
Foi a primeira mulher a ser professora da Universidade de Paris. Pôde ser enterrada no Panteão dos Heróis em Paris, por méritos próprios, como nós já falamos, pelos seus trabalhos, né? E tem muita gente hoje que desmerece um pouco a ciência, né? Tenta trazer um discurso, mas esse discurso, galera, ele cai na primeira dor de dente, viu? Na primeira dor de dente vai se fazer uma radiografia. E aí a teoria científica, os estudos, aí vale, tá ok, né? Tratamento oncológico que usa radioterapia. Nós temos diversas aplicações, tá? Produção de energia, a produção nuclear. Nós temos várias aplicações. Inclusive, ela descobriu 2 elementos químicos muito importantes, o polônio e o rádio. Polônio, que é homenagem à Polônia, país que ela nasceu. O nome dela é Marie Skłodowska-Curie. E o rádio foi descoberto também, ela já estava na França, tá? E aí esses 2 elementos foram os trabalhos da família dela e renderam para ela o prêmio Nobel. Bom, eu queria ressaltar mais uma vez que ela que está no Brasil, tá? A gente não vê muita foto dela sorrindo, né? E ela esteve aqui em Belo Horizonte, no Instituto Rádio de Belo Horizonte. Uma coisa, pessoal, que a gente fica bem assim, chateado quando a gente pensa, é como ela, como mulher, foi tão assim, menosprezada num meio que é o meio de quem devia ter a mente aberta, né? Que é o meio dos cientistas. Então, até no meio nosso, ainda temos barreiras, muitas barreiras a vencer. Vou te fazer um convite, hein? Vai aí agora dar uma pesquisada nas cientistas mulheres, especialmente brasileiras, que têm uma produção científica muito boa. E depois comenta com seus colegas na sala, comenta aí com seu professor. E fora ela, professora, nós temos outros também, né? Outros gigantes da ciência. Linus Pauling. Gente, esse Linus Pauling aqui, vou falar com vocês. Sabe naquela tabela periódica sua lá, que tem o diagrama de Linus Pauling? Que a gente estava estudando lá a distribuição eletrônica. É ele, tá? E aqui, professora, tem um negócio que... uma palavrinha que está na moda e o pessoal às vezes usa ela para tentar dar uma ênfase, que é a palavra quântica. Quântica. Né? Oh, é o coach sim. quântico. E ele foi o primeiro a trazer essa ideia da mecânica quântica para a química. Exatamente. Né? E, gente, quando falar quântico com vocês, é uma coisa bem interessante de se estudar. Demanda muitos anos de estudo. Ele tem trabalhos na área de química, trabalho na área de bioquímica, trabalho na área de anestesiologia, trabalhos em medicina e principalmente trabalho na área de química geral. Ele, professora, ganhou também 2 prêmios Nobel, tá? Um, estudando as ligações químicas, que tem aula que não se liga sobre ligações, hein? E um outro, que aí não foi na área das ciências, foi na área da paz, tá? Por seu ativismo político. Então, a ciência também, galera, ela tem esse cunho político. Ela tem esse cunho de analisar a realidade social e se posicionar frente à realidade vivida. A ciência não é isenta de um posicionamento, né? Engraçado que o Linus Pauling, ele acreditava piamente, professora, que tomar doses cavalares de vitamina C auxiliariam na longevidade no tratamento de doenças. E aí ele desenvolveu também uma área que hoje é muito falada, que é a medicina ortomolecular, né? Então, ele tem essas contribuições que são importantíssimas para o nosso dia de hoje, né? Século XX. Sim. E agora nós vamos falar sobre Pessoal, esse aqui, ele é aquele negócio, né? É o lado bom da força ou o lado mal da força? A gente não sabe, assim, porque analisar hoje a história antiga e o contexto daquela época, fica um pouco difícil para a gente, né? Porque nós não estávamos vivendo lá, mas ele teve uma contribuição muito importante. Importante na produção de amônia. Eu vou aqui ao quadro fazer um desenho para ilustrar. Essa, galera, aqui é talvez a reação química, uma das mais importantes da história, tá? Uma das mais importantes da história,
que é H2 mais N2, dando NH3. Por quê, turma? Durante a Primeira Guerra, se usava muito nitrogênio para a fabricação de bombas, né? E a fonte de nitrogênio principal que tinha era de um minério chamado salitre. O Chile era um grande produtor. E os Estados Unidos, pressionando o Chile para não vender mais esse salitre para a Alemanha, para impedir a fabricação de bomba, né? E precisava se desenvolver um método que conseguisse capturar esse nitrogênio, já que o ar tem muito nitrogênio. Você já viu em biologia que algumas bactérias conseguem fazer isso, mas a quantidade é pouca. E ele conseguiu desenvolver esse processo, que é muito importante para a produção de derivados de nitrogênio. Esse processo chama Haber-Bosch. Então, hoje, para se produzir alimentos, para se alimentar mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, sem os fertilizantes, é praticamente impossível. E aí nós temos a plantinha aqui, né? Ó, a plantinha. E os fertilizantes, a gente chama de NPK. Olha a parte do nitrogênio aqui. Nitrogênio para o crescimento da planta, né? Frutificação é o fósforo e a resistência ao potássio. Então ele teve grande contribuição para a alimentação da humanidade. E onde que a gente fala que é o problema geral dele? É que ele foi responsável pelo Departamento de Guerra Química do Ministério da Guerra da Alemanha. E aí ele desenvolveu armas químicas, especialmente com gás cloro. Foi utilizado numa cidade na Bélgica e morreu mais de 5 mil pessoas. Então ele tem esse lado obscuro dele, né? Professora, às vezes a gente fica achando que o cientista não tem dilemas, né? Que ele é totalmente isento, mas era um dilema, era um conhecimento que ele tinha, mas a realidade da guerra exigiu que ele aplicasse esse conhecimento. Ele aplicou na forma de arma. Ele foi bem sucedido naquilo que o Ministério da Guerra Alemã exigiu dele, tanto que ele foi promovido a capitão. Poucas horas depois, a sua esposa, que era totalmente contra o uso de seus conhecimentos para fins bélicos, se suicidou. Tinha um detalhe, né, galera? Ele é de família judia, tá? Ele é de família judia. O Hitler ascendeu ao poder e ele teve que fugir da Alemanha. Aí está uma foto dele que era um grande amigo de Albert Einstein. Nessa foto a gente vê juntos Albert Einstein, Marie Curie, Henri Becquerel, Ernest Rutherford. Então, esses são os nossos gigantes, não é, professor? Eu convido você a ficar aqui, próximo dessa foto, para a gente compor aqui essa imagem, porque é sobre o trabalho deles que nós nos debruçamos no nosso dia a dia, para trazer aqui o conhecimento para vocês. Eles são os nossos gigantes. E aqui, para encerrar, eu vou deixar essa frase de um filósofo francês. Não se conhece completamente uma ciência enquanto não se souber da sua história. É por isso que nós trouxemos aqui um pouco da história da ciência para compartilhar com vocês. Bom, e a nossa aula encerra-se. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que nos acompanharam, agradecer a participação do professor Leonardo e aguardamos vocês para a nossa próxima aula. Aqui o nosso muito obrigada a todos.